Fala galera, beleza? Vamos comentar sobre o que ocorreu aí no mercado no dia de hoje. Então, basicamente, fiz a marcação do range do dia anterior, que está expresso desde esta máxima aqui até essa região de mínima. O preço abriu testando nossa região mais forte de suporte. Não fez uma barra de tendência na primeira, também não fez uma barra de tendência na segunda. A terceira barra do dia sim foi uma barra de tendência. Fez pullback, se comprar rompimento e pullback, esperando esse tipo de movimentação aqui. E o nosso alvo aproximado aí é algo como essa amplitude aqui, que é a amplitude da barra, projetada lá para cima. Então, alvo atingido. Depois a gente tem essa reversão aqui, quando essa barra de tendência de baixa fecha abaixo da abertura da última barra de tendência de alta, que era a nossa referência, vem perdendo a mínima e pullback, esperando uma movimentação desse tipo aqui. O alvo dela inicial é pelo menos essa amplitude aqui também. Esse movimento foi mais do que atingido aqui para baixo. Depois aqui a gente tem um novo movimento de reversão, só que percebam, baseado naquilo que eu já venho falando nos últimos dias. Depois das 11h30, aí, geralmente quando a volatilidade fica menor, o ideal é, assim que tem uma reversão, aguarda pelo menos a vela seguinte ser uma vela da mesma cor ou uma vela de cor contrária, só que sendo um pullback que ocorre de maneira controlada, entre 1/3 até 2/3 aí do movimento. Então, por exemplo, essa barra aqui das 11h45, que fecha ao meio-dia, é uma vela que reverteu essa última barra de tendência de baixa aqui, que era a referência. Ela ocorreu. Se espera essa segunda barra, tudo bem, ocorreu tudo dentro do normal, fez um pullback, veio até 2/3 sem problema nenhum. Se compraria a partir daqui e teria estopado aqui embaixo, ocorrendo uma reversão. Aí essa barra de tendência de baixa reverteu esse último movimento de alta. Se aguarda, que é a coisa mais prudente a ser feita quando são trades aí, quando tem menor volatilidade. Tem vezes que vai acabar se perdendo trade porque ele vai direto a favor, mas dá para se livrar da maior parte dos possíveis stops que podem ocorrer aí à tarde devido a essa volatilidade menor. Aguarda a segunda barra, ela faz um pullback bem curto, fecha verde aqui, vem testar até os 50% da vela, fecha aqui embaixo, se vende logo que ela fecha e quando retesta um pouco mais aqui. E continuidade para baixo. O que a gente tem aqui, ó, média móvel de 200, além do alvo ter sido atingido, logo tinha perdido esse suporte mais forte, só que de acordo com os parâmetros que eu passo aqui, para considerar um rompimento verdadeiro, um rompimento de qualidade, considero que a vela que rompe deve fechar no mínimo metade de corpo para baixo e metade do corpo acima, no caso, né? Então, metade da amplitude total da vela deve ser abaixo dessa região de rompimento. Nesse caso, não é o que a gente tem, né? A gente tem uma vela que tem 70% do corpo acima da linha de rompimento e 30% abaixo. Olha quanto a gente tem aqui, ó, de corpo acima. Então tem muito mais trecho acima da nossa região de suporte do que abaixo. Então, para mim, continua valendo o suporte. Perfeito? Sem contar que a gente tem a média móvel de 200 aqui, então a gente tem uma confluência dessa região. O mais adequado é esperar a reversão total do movimento, mas assim que forma um candle de alta, de tendência de alta, já é possível entrar comprando nesse rompimento e nos pullbacks, esperando este tipo de movimentação. E aí o preço faz o esperado, já tem esse alvo aqui atingido, depois efetivamente ele reverte o movimento, faz um pullback. Observem o que eu falei ontem quanto à falha de rompimento de máxima ou de mínima. Depois que a gente tem uma vela de impulsão, o movimento esperado é uma correção e depois uma continuidade para cima. Caso o preço falhe aqui, o mais provável é que ele venha efetivamente a reverter esse movimento do que depois voltar a subir.
Então, caso ele falhe e faça uma barra de tendência de baixa, nesse caso já dá para entrar vendido a partir daqui, com a expectativa de que ele vai reverter o movimento. E como é que se observa isso? Aqui a gente tem essa barra de tendência de alta, o preço faz pullback com essas duas velas aqui vermelhas, tá? Agora quando ele vai para romper a máxima mais alta das velas vermelhas que ele deixou, que foi nesse caso aqui, ó, ele rompeu e voltou. Porém, ele não chega a perder mínima de nenhuma vela aqui. Desculpa. Ele não chega a perder a mínima de nenhuma vela aqui dentro. E aí ele tem continuidade para cima. Caso ele perdesse a mínima de alguma dessas velas aqui depois que ele foi para romper máxima, depois de ter feito pullback, podia aguardar a formação de uma barra de tendência de baixa e já se venderia a partir desse ponto. Nesse caso não ocorreu. Continuidade, continuidade. A nossa última barra de referência de tendência de alta até o momento é essa. E aí aqui é só pullback e continuidade para cima. Efetivamente a última barra do dia sim foi uma reversão, mas não tem mais como entrar, né? Então, o que tiveram de trades aí no dia, basicamente esse primeiro trade aqui na ponta da compra, no gain. Esse trade na ponta da venda, no gain também. Esse trade na ponta da compra, acabou estopando. Esse trade na ponta da venda, no gain. Esse trade na ponta da compra, no gain até aqui em cima. O preço fechou aqui, né? Então, basicamente aí 5 operações. Para quem fosse fazer todas as operações do dia, com a operação mais lucrativa sendo essa operação da tarde. Mas isso é relativo, né? De acordo, considerando que venha a se bater todas as operações com praticamente o mesmo lote ou a mesma frequência de lote por tempo, tá? Stop bem pequeno mesmo. Esse retângulo aqui do stop deve caber dentro de todos esses retângulos aqui pelo menos 25, 30 vezes. No dólar, foi feita a marcação no range do dia anterior também, entre mínima e entre máxima. O preço abriu aqui acima, já fechou aqui embaixo. Então dá para fazer venda em scalps logo aqui no começo. Não chegou a fechar uma barra de tendência de baixa aqui, nem na segunda barra. Mas para quem está vendido em scalp, enquanto não vem mostrando nada para cima, pode seguir com o preço. Efetivamente tem a formação de uma barra de tendência de alta aqui, ó, que é a primeira barra de tendência do dia. Porém, a gente está na cara de uma resistência, que é a nossa resistência mais forte, que é a região de 100%, que é a laje mais espessa dos vendedores. Então, o que acontece? É proibido comprar aqui, por exemplo, na formação dessa barra de tendência de alta? Não. Porém, se a gente sabe que o movimento projetado dela é aproximadamente essa amplitude aqui, lá para cima, a gente está contando que essa resistência vai ser rompida para atingir o alvo. Então, olha só o que ocorreu aqui, ó. Para quem já comprou a partir do rompimento, o alvo dá para se dizer que foi quase atingido, mas tem que ficar atento, porque rompeu, fez essa movimentação para cima, pullback, fez um movimento de impulsão, correção para depois ter continuidade para baixo. Então, o que era esperado? Um reteste nessa região aqui, que é realmente a nossa resistência mais forte. O gráfico veio caindo, porque é possível ter um movimento de impulsão para baixo ou para cima, sem barra de tendência, só com barra de lateralidade. Como esse movimento aqui, ó. Como movimentos que as barras são um pouco mais laterais, mas se deslocam em uma direção definida. As barras têm bastante sombra e pouco corpo, mas o gráfico se desloca numa direção só, isso é possível. Agora, observem o que ocorreu aqui, ó. Não tem nenhuma barra de tendência de baixa dentre as duas primeiras barras do dia. O gráfico se deslocou aqui, 30 pontos para baixo. Então, numa perna de impulsão, ela pode ter barras de tendência ou pode ser formado só por barras de lateralidade. Então é aquilo, uma perna de tendência, se ela tiver barras de tendência, é certo que está caindo ou subindo. Mas
ela pode cair também sem barra de tendência. Nesse caso a gente geralmente fica de fora. Mas olha o que ocorreu aqui, ó. Ocorreu essa perna de impulsão, sem nenhuma barra de tendência. Deu para vender um pouco mais leve aqui, porque não tinha efetivamente uma barra formada, mas a localização era boa. Agora efetivamente tem uma barra de tendência de baixa, se vende perdendo a mínima e os pullbacks, esperando este tipo de movimentação. E aí alvo mais do que atingido, o preço continua na ponta da venda, sem nenhuma reversão. Vai ocorrer reversão onde? Aqui, ó. E já depois do meio-dia, então o adequado é pelo menos esperar a primeira barra se formar, a barra seguinte, né, depois da reversão, para não tomar nenhum tipo de reversão imediata, que é quando aparece uma reversão, por exemplo, para cima, se compra e a vela seguinte vem e já fecha abaixo aqui com uma barra de tendência de baixa, revertendo a abertura da barra de tendência de alta. Foi o que ocorreu aqui. A vela seguinte faz um pullback bem curto, então passa a se comprar a partir daqui, esperando esse tipo de movimentação. A impulsão que ela fez para cima, pullback e continuidade. Alvo atingido. Depois, o movimento aqui, ó, de uma barra de referência de tendência de alta é esta aqui. O fechamento dela está fora do range dessa última barra de referência de tendência de alta. Essa barra de tendência de baixa aqui reverteu, fechando abaixo da abertura da última barra de referência, que era essa. Aí espera a segunda barra se formar, uma barra vermelha, fechou curtinho, então ainda tem alvo para buscar. Dá para vender rompimento de mínima e pullback, aguardando buscar essa movimentação aqui. Efetivamente, não sei se ocorreu reversão aqui, vamos ver. Que essa aqui é a última barra de referência de tendência de baixa, tem a abertura no 19 e essa barra aqui tem fechamento no 20. Então teria ocorrido aqui à tarde também, para quem ainda estivesse operando, uma reversão na ponta da compra, quando essa barra de tendência de alta reverteu esse fechamento aqui, essa abertura aqui, formou uma barra com pullback e teria estopados. E na sequência já teve reversão para baixo, e aí, por aguardar, esse trade acabou indo direto. Né? Não tem o que fazer, teria ficado de fora desse último trade. Mas basicamente os trades que ocorreram hoje serão esses aqui. Ó. Dá para vender alguma coisa em scalp bem leve. Aqui dava para comprar alguma coisa bem leve, sabendo que estava nessa região de resistência. Depois efetivamente um trade mais limpo, que foi esse trade na ponta da venda que veio até aqui embaixo. Depois esse trade na ponta da compra, aguardando depois das 11h30 aí, meio-dia, os trades geralmente têm uma volatilidade menor, então o adequado é esperar a formação da segunda barra após a reversão, que a gente tem uma confirmação alvo atingido, depois uma reversão para baixo, o alvo também foi atingido aqui. Esse último trade do dia não teve como pegar e teve esse stop aqui para quem entrou na ponta da compra, a partir desta região aqui, foi estopado aqui. Então, assim como no índice, aqui teve um pouco mais de operações, né? Uma, duas. Na verdade, essa dá para dizer que aqui foi uma compra. Tem que estar bastante atentos à região de resistência aqui. Tinha pouco espaço, mas tinha como o preço chegar até lá. Então, uma, duas operações, 3, 4, 5 e 6. Sendo 5 delas no gain e uma no stop. E o retângulo aqui do loss, cabendo também é aproximadamente 20 vezes dentro dos retângulos dos gains, tá? Mas para quem pegou essas 3 primeiras operações aqui, ó, até mesmo só as 2 primeiras, já era mais do que suficientemente para se resolver financeiramente aí no dia. Amanhã não tem pregão, né? Feriado. Então é isso aí. Bom descanso a todos. Valeu, falou, tchau.